Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, a gente vai trabalhar com mercantilismo, que é o tema que está presente na segunda semana do PET 2, tá? Então, vamos aqui primeiramente à definição. O que foi o mercantilismo? Ele foi o conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas na Europa no século XV, durante a Idade Moderna. Ou seja, o mercantilismo, gente, ele nada mais foi do que a forma que os povos da Idade Moderna organizavam a sua economia, tá? Lembrando que quando eu falo dos povos da Idade Moderna, eu estou me referindo somente às monarquias europeias, tá? Eu estou me referindo à Europa especificamente, tá? Essa divisão tradicional da história, ela diz respeito somente à história da Europa. E o mercantilismo, ele tinha como principal característica a ideia de que quanto maior o acúmulo de metais preciosos um país tivesse, né? Quanto mais metais preciosos tivesse um país, maior seria a riqueza desse país. Por quê? A gente tem que entender que nesse período, gente, o ouro e a prata, sobretudo, né, e outros metais preciosos também, mas sobretudo o ouro e a prata, eles eram muito valorizados para poder fazer a cunhagem das moedas. Porque a gente está num período em que o dinheiro ele vai voltar a ser utilizado como instrumento de troca no comércio, porque é um momento em que o comércio está ressurgindo, né? Lembrando que a gente está num período aí onde o sistema feudal ele está se desintegrando, né? Então é um período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Então é um período que apresenta ainda algumas características do sistema feudal, mas já apresenta muitas características presentes do sistema capitalista. Então, uma delas seria essa valorização dos metais preciosos para realizar a cunhagem das moedas. Tá? E é bom a gente entender também que quando a gente fala no mercantilismo, a gente está falando num sistema econômico, né, que foi organizado para, num primeiro momento, favorecer os negócios da burguesia. Por quê? A burguesia, a gente viu que era a classe que estava em ascensão nesse período, né? Ou seja, era a classe que estava ficando cada vez mais rica por causa desse ressurgimento do comércio, né? Então, ela precisava de um sistema econômico para poder favorecer aí os seus negócios. Tá? Muito embora esse sistema, ao longo do tempo, ele também acabou não atendendo aos interesses da burguesia mais tarde, né? Aí que a gente vai ver surgir o liberalismo econômico, que também vai ser uma nova forma de organização da economia, né? Característica do sistema capitalista, que vai surgir também para atender às novas necessidades que vão surgir para essa burguesia mais tarde, tá? Mas por enquanto a gente vai ficar aqui falando do mercantilismo, que era o sistema que inicialmente garantia as necessidades comerciais da burguesia, tá? Então eu trouxe aqui um esquema para mostrar para vocês, tá? Com os principais objetivos, né, do sistema mercantilista e as formas que cada país utilizou para conseguir alcançar esses objetivos, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o mercantilismo, né, ele servia para garantir as necessidades da burguesia e garantir também a sustentação do luxo, né, da nobreza, que ainda era uma classe que persistia nesse período. Tá? A gente viu que a nobreza era uma classe privilegiada porque ela não trabalhava e não pagava impostos, né? Ela vivia cercada de muito luxo e de muita riqueza, então ela precisava também de um sistema econômico para garantir a manutenção de todo esse luxo. Tá?
Então tá aqui, ó, né? O mercantilismo aqui no esquema ele está mostrando justamente isso, tá? Ele foi um sistema que apoiou os negócios da burguesia, né? Ao mesmo tempo ele garante a sustentação do luxo dos estados nacionais absolutistas europeus, né? Da nobreza europeia, sobretudo, porque o Estado ele sustenta os nobres, né, pagando-lhes rendas. Então era necessário ter um lugar de onde extrair essa renda, tá? Então, quais eram os objetivos, né, além de favorecer a burguesia e garantir o luxo da nobreza, né? O objetivo era também, né, manter, né, para garantir isso, né, em primeiro lugar, buscava-se o quê? Manter uma balança comercial favorável, tá? O que quer dizer isso, professor? Eu trouxe uma imagem aqui de uma balança para você entender melhor esse conceito de balança comercial, tá? Quando a balança comercial ela está favorável, né, significa o quê? Né, que houve um aumento das exportações, né, e uma diminuição das importações, né? Quando você favorece a balança, né, significa que ela está positiva, né? Significa que o Estado ele vendeu mais do que comprou, né? Então por isso ela está favorável, ela está positiva, né? Ele não gastou além daquilo que ele tem. Quando a gente fala que ela está desfavorável ou negativa, significa o quê? Que o Estado gastou mais do que ele tem, né? Significa que ele comprou mais e vendeu menos, tá? Então, para manter esse Estado forte, né, para garantir o acúmulo de metais preciosos nesse Estado, era necessário que garantir, né, que a balança comercial estivesse favorável, ou seja, né, que as exportações fossem maiores do que as importações, tá? E quais eram as estratégias, então, utilizadas por esses estados para garantir essa balança comercial favorável, né? Em primeiro lugar, né, o Estado, né, na figura do rei, ele concedia o que a gente chama de monopólios, né, para alguns grupos ligados a ele, né, para que esses grupos pudessem vender sem nenhum tipo de concorrência. Tá? Então, essa era uma das formas que os estados europeus tinham de favorecer a burguesia nesse período inicial. Tá? Além disso, né, o Estado ele garantia também que houvesse incentivo às manufaturas nacionais. Tá? O que quer dizer isso? Um Estado, para ele incentivar a indústria nacional, ele pode adotar inúmeras estratégias. Entre essas estratégias, né, o que ele fazia? Ele aumentava as barreiras alfandegárias, né? O que quer dizer isso? O que são barreiras alfandegárias? Todo produto importado, quando ele entra dentro de um país, ele precisa pagar uma taxa, tá? Então, o que o Estado fazia? Ele aumentava essas taxas para produtos importados. Para quê? Para quando esse produto importado ele chegasse ao consumidor, ele chegaria necessariamente muito mais caro do que o produto da manufatura nacional. Tá? Então, quando ele aumenta essa barreira alfandegária, essa taxa, ele está fazendo isso para quê? Para dar um incentivo, né, para o consumidor, né, consumir o produto nacional e para a própria indústria também, né, ela acumular, né, mais lucro, né, e esse lucro, parte desse lucro, e em forma de imposto para reforçar o poder do Estado. Tá? Então essa era uma estratégia importantíssima que era feita aí pelos estados nacionais europeus para garantir, né, a manutenção dessa balança comercial favorável. E aí, gente, cada país europeu ele tinha também uma estratégia diferenciada
para garantir que essa balança comercial ficasse favorável, tá? Então a Espanha, por exemplo, ela vai adotar o metalismo, né, que vem da palavra metal, que era justamente isso, né? Incentivar o acúmulo de metal precioso através da exploração das minas, principalmente as minas de prata, que havia nas suas colônias aí na América do Sul, tá? A mesma coisa vai fazer Portugal, né, com o metalismo e o colonialismo, tá? O Portugal ele vai adotar também muito mais o colonialismo do que o metalismo, porque num primeiro momento, né, quando os portugueses eles chegam à América, eles não encontram ouro assim de imediato, né? Ali em 1500, o ouro no Brasil ele só começa a ser descoberto ali no final do século XVII, e o período, né, onde houve a maior extração aurífera aqui no continente, aqui na América Portuguesa, foi durante o século XVIII, tá? Então Portugal vai adotar, além do metalismo, né, ele vai adotar principalmente o colonialismo, que era a extração de qualquer tipo de riqueza que ele encontrasse nas suas colônias, tá? Então, no primeiro momento, ele vai encontrar no açúcar, na produção do açúcar, a sua maior fonte de riqueza para gerar esse acúmulo de metal na metrópole, que era Portugal, tá? A Inglaterra, ela vai apostar no comercialismo, que nada mais era do que o quê? Dar um incentivo, né, à venda dos seus produtos mais importantes, que eram o algodão, extraído também das suas colônias na América do Norte, e a lã, né, que era extraída na própria Inglaterra e vendida aí para diversos países com esse objetivo de acumular metais preciosos. A França, ela vai apostar no chamado colbertismo, que era o nome colbertismo, ele vem do ministro francês Colbert, né, que criou essa estratégia, que era o quê? Incentivar a venda de artigos de luxo para os demais países europeus, tá? Então vocês viram aí que cada país, né, europeu, ele adota uma estratégia diferente para garantir, né, que essa balança comercial se mantesse favorável, ou seja, vender mais e comprar menos, né, de fora, né, vender o seu produto para outros países e importar uma quantidade cada vez menor de produtos. Para quê? Para manter o Estado forte e com o acúmulo necessário de metais preciosos, necessários tanto para incentivar os negócios da burguesia, quanto para garantir a manutenção do luxo da nobreza. Bem, para fazer essa videoaula, eu usei como referência o site Toda a Matéria, né? E aqui estão as referências que eu utilizei, das imagens que eu utilizei nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida me chamem no chat, postem sua dúvida no mural do Google Classroom ou envie um e-mail diretamente para o meu e-mail institucional maria.abras@educacão.mg.gov.br. Até a próxima!